Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, lá no capítulo 14. Jesus então ceou com os discípulos. Ele já estava preparando o coração aí dos discípulos para o momento da partida dele. Então, aí ele lavou os pés dos discípulos. Em seguida, ele revelou para eles que alguém ia trair ele. Até que chegou o momento então que Judas molhou com ele lá o pão, lá na sopa, no mesmo prato. Comeu junto com Jesus ali na mesa. Chegou o momento que Jesus falou então para ele: o que você tem que fazer, faça logo. E aí a Bíblia diz que o diabo então entrou no coração de Judas. Ele se levantou, saiu apressadamente e foi para entregar Jesus. E aqui no capítulo 14, então no versículo 1, ele começa dizendo assim, ó: não permitais que o vosso coração se preocupe. Olha que versículo forte para mim e para você. Eu vou ler ele de novo, ó. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Talvez durante esses dias aqui você tenha se preocupado com algo. Deus está falando assim, ó: não permita que o vosso coração se preocupe. Pega isso que tem trazido preocupação ao seu coração, que tem tentado tirar o teu sono esses dias. Coloca isso daí na mão de Deus. Não queira resolver do seu jeito, na sua hora, na força do seu braço. Isso só vai te causar preocupação. Isso vai se prolongar. Então, ele está dizendo assim, ó, ele começa falando assim para você nessa noite: não permita que o vosso coração se preocupe. Olha só, credes em Deus, crede também em mim. É forte isso, não é? Crede em Deus, crede também em mim. Talvez a gente está aqui nessa noite, e quanto tempo já de evangelho a gente tem, né? Quanto tempo que uma caminhada com Deus ali, de oração, né? De separação para Deus, de consagração. Em determinados momentos a gente se pega dessa forma, se preocupando com algo aqui do mundo, se preocupando com algo que parece que não tem jeito. Mas como Jesus falou aqui, ó: credes em Deus, crede também em mim. Para mim, isso veio como uma pergunta, como se tivesse uma interrogação aqui no final. Como se Deus falasse assim para mim nesse versículo aqui durante essa semana: você não crê em Deus? Você não crê em mim? Por que você está deixando a preocupação tomar conta do seu coração então? Por que algo tem martelado na sua mente aí diariamente? Tem te preocupado, tem tentado tirar a tua paz, talvez tenha até tirado o teu sono. Você não crê em Deus? Você não crê no Deus que você serve? Você não crê em Jesus Cristo? Você não recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Então lança sobre Ele esse fardo que tem te trazido preocupação. Ele mesmo falou: lança sobre mim o seu fardo e toma para você o meu fardo, que é suave, o meu fardo é leve. Então, lança sobre Ele. Para de se preocupar. Amém? Versículo 2: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, aonde eu estiver, estejais vós também. Então isso aqui ele estava falando para quem? Para os discípulos, menos o Judas Iscariotes. O Judas tinha saído da presença deles ali, com o diabo no coração, e foi lá para entregar Jesus. Jesus continuou então falando para os outros discípulos ali.
E para quem que ele fala hoje? Para mim e para você. Como eu friso sempre aqui, o livro de Atos não tem um amém no final, então ele está sendo escrito ainda. Por quem? Por nós. Foi a vez dos discípulos aqui, foi a vez do Paulo, né? Foi a vez de tantos aqui, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez, é nós que estamos escrevendo um trechinho da história. É nós que estamos no papel dos discípulos aqui. Somos através de nós que o Evangelho tem que ser levado. É através de nós que as pessoas têm que ouvir do amor de Cristo, do que Ele fez. É através de mim, através de você. Através de todas as pessoas que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez seja isso que tem preocupado o seu coração, como eu citei na oração, né? Talvez você, não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, quem sou eu para isso? Quando Deus te escolheu, Ele já sabia da sua condição. Quando Deus me escolheu, Ele já sabia que eu não tinha capacidade. Porque a capacidade é dEle, é Ele que faz. Quando Ele chamou Moisés, Moisés não tinha capacidade, Moisés foi lá e ficou lá na presença de Deus, protelando com Ele ali. Mas quem que foi? Foi Ele. E hoje é a nossa vez. Então talvez seja isso que tem te preocupado, né? Deus tem pedido algo para você, né? E talvez você pense assim, mas eu? Quem sou eu? Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho essa capacidade. Lógico que tem. É só você se lançar nos braços dele e deixar ele ser Deus na sua vida, deixar ele te usar. Amém? Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Quem que era o Tomé? Um dos 12. Então, olha o que Jesus falou. Vou falar na minha linguagem aqui. Vocês sabem para onde que eu vou. Eu já estou alertando, já estou preparando vocês. Vocês sabem para onde eu vou daqui a alguns instantes. Daqui a pouco. Judas tinha saído dali para entregar Jesus. Daqui a pouco eles estavam lá no monte, lá. De repente chega o Judas com o exército lá, com um monte de gente armado com pau e pedras, né? Aí Jesus foi levado e nós sabemos tudo o que aconteceu. Então, em algumas horas desse momento aqui, talvez nem horas, mas todo aquele tempo que eles passaram com Jesus ali aprendendo, né? Olha o que o Tomé falou: Ô Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como que nós poderemos conhecer o caminho? Um dos 12, um daqueles que caminharam com ele, que aprenderam, que viram tudo o que ele fez, né? Eles presenciaram aquela mulher do fluxo de sangue ser curada, eles presenciaram o cego Bartimeu recuperar a visão, eles presenciaram aquele homem leproso que saiu dali e foi se apresentar ao sacerdote limpo já. Eles presenciaram Jesus multiplicando pão e peixe por 2 vezes. Foram eles que foram no barco até lá, lançaram a rede e quase que afundou os 2 barcos, de tanto peixe que eles pegaram. E agora o Tomé falou para Jesus: aí ó, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como que nós vamos saber o caminho? Um dos 12 estava com essa dúvida ainda. Imagina no meu coração, imagina no seu coração, se não tem dúvidas de alguma coisa. Talvez quando vem uma dúvida sobre algo no seu coração, talvez você se cobra tanto. Não, mas tanto tempo que eu estou caminhando com Cristo, tanto tempo que eu tenho ouvido a palavra, que eu estudo a palavra, por que está vindo dúvida? Por que disso? Por que daquilo? Essa insegurança no meu coração. Tomé também teve. Então fique em paz. Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora, vós o conheceis e o vistes. E solicitou-lhes Filipe agora: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Olha só. Quantas e quantas vezes que Jesus não falou, não ensinou quem era ele, de onde ele vinha, para que ele veio. Agora então, o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vem a mim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Então, o que nós estamos vendo que aconteceu aqui? Com 30 anos, então, Jesus começou ali a rebanhar os discípulos, né? O exército dele ali. Com 33 anos, Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou. Então foram 3 anos de caminhada junto com Cristo ali, dia e noite. Foi um treinamento intensivo, dia e noite junto com Ele. Eles deixaram tudo o que eles faziam para seguir a Cristo, dia e noite. Então eles viram tudo o que Jesus fez, ajudaram e participaram, né? E quando Jesus enviou eles de 2 em 2, eles voltaram felizes da vida. Mestre, até os demônios obedecem. Até Jesus falou para ele: olha, vocês não fiquem felizes porque os demônios obedecem. Fiquem felizes pelo nome de vocês estar no livro da vida. Agora aqui, prestes a Jesus ser preso e ser crucificado, ele se depara com o quê? Com a dúvida no coração deles. Eles que conviviam 24 horas com ele. Em alguns momentos que eles se separavam, quando ele ia sozinho para o monte, quando ele falava assim: ó, entra no barco e vai para o outro lado que eu encontro vocês depois. Mas era fração de tempo. Mesmo assim, eles tiveram dúvida. Depois que Jesus foi crucificado, foi sepultado, o que aconteceu? Alguns deles: eu vou pescar, eu também vou com você. Outros 2: eu vou voltar para minha terra, lá para minha cidade. Eu também vou. Os 2 lá que voltaram para Emaús. Eles não tinham se dado conta ainda do tamanho da responsabilidade que estava na mão deles. Assim como nós hoje talvez ainda não temos a noção do tamanho da responsabilidade que é para nós o que nós temos a fazer. E aí, como eu falei agora há alguns instantes, talvez venha no coração aquela dúvida, aquele medo, né? Da gente abrir a boca e deixar Deus usar. Os discípulos que conviveram com Jesus 24 horas por dia também sentiram isso, também viveram isso. Nem por isso eles deixaram de fazer, né? Até teve um momento que o discurso de Jesus estava um pouco mais duro, um pouco mais pesado, né? E a Bíblia diz que os discípulos, muitos deles, começaram a deixar de seguir Jesus. Até que ele virou para os 12 e falou: e vocês, não querem ir também?
E aí Pedro falou para ele: para onde que nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então eles tomaram a decisão: não, nós queremos ficar com o Senhor, nós queremos prosseguir com o Senhor, nós queremos ir até o fim, né? E hoje é para mim e para você isso. Nós estamos aqui nessa noite, né? E todas as noites que a gente se reúne em nome dele, aprendendo, ouvindo, né? Meditando, orando. Mas qual que é o principal objetivo que ele tem preparado para cada um de nós? Que cada um de nós seja ferramenta na mão dele. Que cada um de nós abra a nossa boca e deixe ele nos usar. Deixe ele encher a nossa boca. Amém? É para isso que ele nos chamou. Eu tenho frisado isso várias vezes. É para isso que ele nos chamou. Nós que estamos fazendo a obra de Deus hoje. É a nossa vez. Se tiver lá uma lista, né, desde esse momento aqui até os dias de hoje, nosso nome vai aparecer nessa lista. Porque é a nossa vez. Mas e se a gente desistir? Deus levanta outro. Mas a obra de Deus é feita. E olha o privilégio que nós estamos tendo. Se vocês ainda não conhecem, não sabem como que foi a morte desses daqui, procura saber. Hoje está muito mais fácil. Nessa época aqui, eles eram presos, era açoitado, era morto. Um foi decapitado, outro foi matado a flechada, outro foi crucificado de ponta cabeça. Se não me engano, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Hoje está muito mais fácil, está muito mais leve. Tem perseguição? Tem. Mas não da forma que esses daqui passaram. Então às vezes é por timidez, às vezes é por medo que a gente não leva o evangelho adiante. Amém? Uns Deus vai usar de uma forma, outros de outra. Mas deixa Deus te usar. Permita que Ele te leve. Amém? Não limite o poder de Deus, deixa Ele te usar. Lá no seu trabalho, dentro da sua família. Eu citei na oração, às vezes dentro da nossa própria casa, a gente é negligente. Às vezes dentro da nossa própria casa, por ser filho, por ser irmão, por ser pai, por ser primo, às vezes não tem, a gente vê que não tem aquele peso quando a gente fala. Mas evangelize, prega o evangelho. A semente está sendo plantada. Amém? Um dia ela vai germinar. O pastor Adão trabalhava comigo e ele ficou anos e anos me evangelizando e apanhando de mim. Pensa numa pessoa que escarnecia dele, era eu. Um dia a semente germinou. Uma das sementinhas que ele plantou germinou. E uma coisa que ficou gravada no meu coração, olha só, uma coisa simples, mas o dia que ele conseguiu me levar para a igreja para assistir um culto, porque eu não fui participar, eu fui assistir naquele dia. Ele falou bem assim, ó, ele falava Bastião para mim. Ó, Bastião, vamos para a igreja. Eu falei assim para ele: eu não vou, Dão, eu não conheço ninguém lá, eu não vou chegar sozinho lá, eu tenho vergonha. Eu vou com você. Mas você não é de lá. Mas eu converso com o meu pastor, eu vou com você. E eu naquela, não vou, não quero. Ele falou assim para mim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos comigo lá. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Simples, né? É uma coisa simples. E ele conseguiu me levar para a igreja naquele dia, falando desse jeito comigo. Porque, que nem eu falei outro dia aqui, eu nasci dentro da igreja católica, eu me considerava o parceiro de Deus. Para mim que eu estava assim com Deus, ó. Então para mim era aquilo lá, eu nasci assim, e é assim que eu vou ficar, isso aí para mim é tudo balela, eu não quero saber. Quando ele falou desse jeito aí, aquilo entrou no meu coração e eu resolvi ir. Ô Bastião, vamos, se não fizer bem, mal também não vai fazer.
Com isso ele conseguiu me levar para a igreja naquele dia. Foi a primeira vez que eu coloquei um pé dentro da igreja evangélica. Ele deixou Deus usar. E se ele ficasse assim, você acha que eu vou falar isso? Rapaz, vou falar isso daí? Não, ele deixou Deus usar ele deixou Deus conduzir. Ele não era pastor na época, ele não era nem diácono na igreja, ele era um membro da igreja. Deixou Deus usar ele. Então, de repente, vem aquela direção de Deus para você fala assim, às vezes, você acha que eu vou falar isso? Acho que eu vou. Deixa Deus te usar. Mas examina antes de falar. Porque tudo que sai da nossa boca é uma flecha tirada, não volta mais. Mas eu estou dando esse exemplo porque eu estava ali firme, duro com ele, não queria ir, não vou. Simples do jeitinho que ele falou assim, ele conseguiu quebrar aquela barreira. Ô Bastião, vamos, se não fizer bem, mal também não vai fazer, você está indo na igreja, vai receber oração. Aí eu fui, naquele dia. Você viu como precisava de pouca coisa para derrubar aquela barreira? E aquilo, foi anos e anos, hein? Às vezes, como eu falo, né, também, não adianta a gente querer entender o agir de Deus. Deus faz do jeito dele, ele tem um jeito de fazer que talvez a gente não entenda. E nem adianta querer entender, mas ele faz. Aquele foi o jeito que ele achou de fazer com que eu fosse. Aquele dia eu vi a palavra. Foi um culto abençoado, uma palavra maravilhosa, mas ainda não permaneci. Mas eu tenho guardado no meu coração até hoje o que eu ouvi aquele dia. Na época era pastor Aparecido, a igreja Assembleia aqui de cima. Hoje é o filho dele que é pastor aí, cunhado do pastor Adão. Na época era o pai dele, pastor Aparecido. Uma palavra maravilhosa que eu ouvi naquele dia. E se eu não tivesse ido? E se ele não tivesse deixado Deus usar ele da forma que Deus estava fazendo? E se todas as vezes que eu escarnecia dele, ele virasse as costas para mim e não falasse mais nada? Provavelmente hoje eu não estaria mais aqui. Eu não digo aqui nesse lugar, eu digo aqui em cima da terra. Muito provavelmente. Então, a gente tem que se deixar ser usado por Deus. Amém? Talvez você ache que não é capaz, que não pode, que quem sou eu? Mas deixa Deus te usar. Falha, todos nós temos. Dúvida, todos nós temos. Aí, ó, nós estamos vendo aqui. No mesmo instante, aqui no mesmo momento, 2. Versículo 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, ou outro consolador, conforme a tradução, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará,
e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quais os mandamentos que nós temos que obedecer? Os 10, lá da lei de Moisés? Não. Todos. Jesus resumiu todos em 2, né? Amarás ao teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu em 2. Mas tudo que tem aqui para nós, que servimos a Deus, é mandamento. Quando ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, os mandamentos nós temos. Temos que fazer o quê? Obedecer a todos. O que é obedecer? É praticar. Amém? Obedecer é simples assim, é praticar. Quando a gente pratica, a gente está obedecendo a Deus. Olha só. Quem tem os mandamentos e obedece a eles. Então, cumprindo, obedecendo, praticando os mandamentos, nós estamos obedecendo a Deus. Automaticamente, se eu deixo de praticar um deles, eu passei a ser desobediente. Mas por causa de um só? Sim. Por causa de um só. Se eu for fazer uma prova, para tirar 10 na prova, eu tenho que acertar o quê? Tudo. Se eu deixar de acertar uma questão, vou tirar 10? Não. Então eu estou obedecendo os mandamentos, mas se eu deixar um para trás, não, esse não é para mim, esse eu não vou obedecer, esse eu não vou fazer. Eu vou estar sendo desobediente por causa de um. Então, guarda isso no seu coração. Aí no 23 ele diz, o próprio Jesus falando: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem me ama, quem não me ama e não obedece às minhas palavras, eu errei a pontuação, deixa eu ler de novo. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, Jesus estava aqui, tudo que ele fazia, tudo que ele ensinava, tudo que ele falava era dirigido por Deus, né? Não é assim? Aqui ele está deixando isso bem claro, para os discípulos. A palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então tudo que ele ensinou para os discípulos, tudo que ele fez, era dirigido por Deus, nada era dele. Nem a palavra que eles estavam ouvindo aqui era de Jesus. Jesus estava como porta-voz. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu vim para fazer a obra dele. Então, quando ele curava, quando ele chamava atenção, tudo que ele fazia era direcionado por Deus, nada era dele. Tanto que nem o dia que ele vai voltar ele sabe. Ele já deixou isso claro na Escritura, que nem ele sabe o dia e a hora, só o Pai. Então aqui ele deixou claro para os discípulos, ou seja, para nós, né? A palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. 25. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então aqui ele está falando que Deus ia enviar o Espírito Santo. Já veio, né? E hoje, o Espírito Santo está onde? Em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o ensinamento aqui,
Esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, e nem vos deixeis amedrontar. Versículo 27. Está diferente do versículo 1 aí na sua Bíblia? Não permitais que vosso coração se preocupe. Como que está lá 1? Não permitais que o vosso coração se preocupe. Está igual na sua Bíblia aí? Versículo 27. Ele está dizendo assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, e nem vos deixeis amedrontar. Então, por 2 vezes ele falou: não permitais que o vosso coração se preocupe. Então, aquilo que eu falei no começo se aplica aqui. Diante de tudo o que você tem aprendido, tudo que você tem feito, tudo que você tem sido preparado por Deus e chamado por Ele, não se preocupe. Não permita que o vosso coração se preocupe. Olha que interessante. Para mim, não permitir que o meu coração se preocupe. Então, para você não permitir que o vosso coração se preocupe, não permita. É você que não vai permitir. Não é Ele. Não é para você orar: Deus, não deixa o meu coração cair em preocupação. Não, Ele está fazendo para você. Não permita. Amém? E nem vos deixeis o quê? Amedrontar. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que provém as saídas da vida. Amém? Então, guarda o seu coração, não deixe o vosso coração se preocupar, não permita e nem se amedronte. Deixa Deus te usar. Deixa Deus executar os planos dele na sua vida. Amém? Permita que Ele te use. Pare de limitar o poder de Deus sobre a sua vida. Quanto mais Ele te usar, mais abençoado você será. Então, não permita que o medo entre no seu coração. Permita que o Espírito Santo te use. Amém? Tem dúvida? Os discípulos também tinham. Nem por isso Jesus deixou de usar. Nem por isso Jesus deixou de enviar. Amém? Fique com isso no seu coração. Que Deus fale mais com você. Amém? Feche seus olhos. Fale com Deus aí. Eu não sei de que forma que a palavra entrou no seu coração, porque Deus trata com cada um de uma maneira diferente. Mas aquilo que Deus falou para você, a direção que Ele te deu, ore a respeito disso, fale com Ele. E se tiver algo que é só para você, Deus vai te revelar ainda essa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. O Senhor me deu a direção para que eu trouxesse para os irmãos. Eu creio, meu Deus, que assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração, o Senhor tem falado no coração dos irmãos. Eu peço, Senhor, que o Senhor crie condições, que o Senhor ajude essa pessoa, meu Deus, a colocar em prática aquilo que ela tem aprendido, a abrir, Senhor, o coração, a abrir a vida dela para que o Senhor possa, meu Deus, executar os teus planos na vida dela. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa palavra, mais essa oportunidade que o Senhor nos preparou, para a honra e a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Você diz amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Procure de Deus. Se tiver algo que é só para você aí, Ele vai te falar. Amém? Assim como tinha algo nessa mensagem que era só para mim, Deus falou no meu coração. Deixa eu pegar isso ali para mim mostrar para os irmãos aí. Se coloca de pé. Eu vou pedir para ela passar aí. Estamos com novidade hoje, ó. Tivemos uma doação aí. Veio com uma frase aqui, ó: foi por você. Fazer isso em memória de mim, e o logotipo da igreja. Isso foi uma doação, a pessoa
pediu para não identificar quem fez. Aqui tem, ó, abrindo em cima tem aqui o pãozinho sem fermento. Aí depois você tira. Aí tem o cálice seladinho. O Sueli vai passar aí. Você pega, já vai ficando em espírito aí. Passa lá, Sueli. Segundo a empresa que faz isso aqui, é feito sem contato manual. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, lá no versículo 28, então diz assim: examine-se, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Então, para cada um se examinar, né, todo mês a gente repete isso. Não tem como eu chegar e falar, ó, você pode e você não pode, a não ser que eu veja, né, alguém fazendo alguma coisa que realmente precise de um tempo maior para consertar. Caso contrário, é você e Deus. Não precisa de uma campanha, não precisa de uma semana de oração, não. É uma oração, de coração aberto, de arrependimento aí, e Deus te perdoa e você já está apto a participar. Amém? Aí mesmo, então, no versículo 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Apresenta aí o pão. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor nesse momento esse pedaço de pão. E pedimos, Senhor, tira toda a manipulação humana desse elemento. Coloca, Senhor, da tua unção, do teu poder agora. Que nesse momento, meu Deus, já não é mais um pedaço de pão, mas um pedaço, meu Deus, do corpo, da carne do teu Filho Jesus. Carne essa que foi moída pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Então, em nome de Jesus agora, com todo temor, participe do corpo do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Levanta o cálice. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti nesse momento esse cálice, contendo, meu Deus, do suco da uva. Nós Te pedimos, Senhor, tira toda a manipulação humana desse elemento. Coloca, Senhor, a Tua unção, o Teu poder aqui. E desse momento em diante, Senhor, já não é mais o suco da uva, mais uma porção do sangue do Teu Filho Jesus. Sangue esse, meu Deus, que foi vertido naquela cruz por cada um de nós, para pagar, meu Deus, o preço que nós deveremos pagar. O Senhor olhou, meu Deus, para cada um de nós. O
Senhor enxergou em cada um de nós, meu Deus, tudo que nós fazíamos de errado, toda a podridão, tudo aquilo, meu Deus, que desagradava o Senhor. Mesmo assim, o Senhor achou por bem enviar o Teu Filho para pagar o preço no nosso lugar. Então, em nome de Jesus, agora, com todo o temor, participe do sangue do Senhor nesse momento. Aleluias, aleluias. Glórias e glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluias, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, em favor de cada um de nós. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor enviou o Teu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço que nós deveríamos pagar, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz em favor de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos.